tensão nos ombros, dor na região do trapézio, do pescoço, na região cervical. Sabe aquela pressão que você sente aqui assim? Parece que cansa, que dói, que não consegue manter a posição de atividade de trabalho adequada? Essa tensão ela tem um motivo, ela tem um porquê, ela tem um começo. E eu quero explicar nesse vídeo para vocês como que vocês vão identificar essa causa ou suspeitar de qual que é a causa, né? O que fazer e como raciocinar em cima disso. Eu vou ensinar para vocês o mecanismo. No final da aula também vou explicar como fazer um exercício que pode ajudar muito no contexto. Então, se você sente algum desconforto na região do trapézio, do pescoço, dos ombros, uma sensação de que algo está pesando e pressionando ali, eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, você já me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou ortomolecular, trabalho com várias técnicas na linha de tratamento conservador em saúde para ajudar você na solução da sua dor. O meu propósito de vida é justamente ajudar você a se libertar daquele diagnóstico clássico, patológico, da doença, vamos dizer assim, ou da falta de solução para os seus problemas e lhe dar um novo caminho. Fazer você entender que existem várias outras coisas que podem gerar suas dores, gerar seu sofrimento, gerar o diagnóstico que você tem e você poder procurar o caminho para resolver esse tipo de problema. Já faço isso há mais de 7 anos, já trabalho com a saúde há mais de 15 anos e quero ajudar cada vez mais as pessoas a melhorarem a saúde delas. Então, eu quero nesse vídeo explicar para vocês um pouco sobre o tema de tensão nos ombros, né? Então, se você conhece alguém ou você mesmo tem tensão nos ombros, no pescoço, no trapézio, rigidez, dor na margem da região nucal, sente que assim está algo incomodando, então é legal você compartilhar esse vídeo. Tem um botãozinho aqui embaixo, você clica e compartilha. Joga lá no grupo da família, no grupo dos seus amigos, né, para alguém poder se beneficiar da situação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vem aqui quase que semanalmente acompanhar os meus vídeos, se inscreve no canal, clica no botãozinho de se inscreve no canal para você receber os vídeos quando chega. E é claro, deixa o joinha no vídeo. Esse joinha ele é para que o YouTube entregue mais o meu vídeo. Entregando mais o vídeo, as pessoas vão ter mais acesso a essa informação. Você está ajudando as pessoas de forma indireta, tá bom? Então não guarda para você não, divulga o conteúdo que isso ajuda bastante, tá bom? O tema de hoje, então, é sobre tensão nos ombros. Eu quero que você entenda o que é isso primeiro. O primeiro tópico é o que é isso, tá? A maioria das vezes, pessoal, essa tensão que você sente no pescoço, nos ombros, na maioria das vezes, é algum espasmo, uma contração, é uma atividade excessiva do músculo trapézio. A gente diz que ele está hipersolicitado, né? O termo correto é hipersolicitação, mas enfim, ele está trabalhando demais para resolver um problema. Então é um espasmo protetor, é uma pretensão para equilibrar algum problema biomecânico, ele está ali tentando resolver algo. Então a primeira coisa que você já pode começar a pensar é assim, bom, se ele está ali para resolver algo, eu não posso relaxar ele, eu não posso desativar ele, eu não posso inibir ele, que é o que acontece várias vezes. A maioria das pessoas que começa a ter tensão e dor na região do pescoço, por exemplo, vai lá, faz massagem, liberação miofacial, ventosa terapia, usa agulha da acupuntura, faz um escarcéu que dá, né? Tá com o cotovelozão em cima do trapézio da pessoa e isso não funciona, porque esse músculo nada mais está fazendo do que te ajudar. Então, se você não localizar aonde começou isso, vai ser muito difícil, tá bom? Então, o que é essa tensão? É uma hipersolicitação, um excesso de esforço, vamos dizer assim, na maioria das vezes do músculo trapézio, poderia ser de outros músculos, dos próprios músculos do pescoço mesmo, lá os esplênios do pescoço, a musculatura toda cervical profunda, enfim, mas tentando te ajudar de alguma forma, ok? Tentando te contribuir de alguma forma, por algum problema. E aí que a gente entra no mecanismo da causa, para você entender. Existem várias causas, mas eu sempre pego esses vídeos e tento explicar um mecanismo. Talvez o mais comum, talvez o mais frequente, talvez o seu problema, e talvez não seja. Então é importante você ter o discernimento que ele está para te ajudar, mas pode ser várias coisas. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você tem uma hérnia no pescoço, uma hérnia lá na cervical, que está comprimindo a inervação. O músculo fica espasmado para protegê-la. É uma coisa muito comum, tá? Não é mais frequente? Não é. Eu vou pela mais frequente para vocês. Mas só para vocês verem que tem mais do que uma relação, tá? A mais frequente, pessoal, muitas vezes, são as tensões na membrana dural. Então, você tem um tecido, vou tentar explicar isso de uma forma bem simples. Você tem um tecido que sai mais ou menos aqui atrás do seu nariz, lá dentro do crânio, tá? Passa por dentro da cabeça, passa pela cervical aqui na nuca e vai até lá no cóccix, por dentro da coluna.
Tá? Esse tecido ele protege, ele faz um mecanismo de pressão para proteger o sistema nervoso central, o encéfalo, o cerebelo, né? Toda a massa cerebral, a medula e vai até lá embaixo, também protegendo a saída dos nervos. Então imagine que é um tecido muito rígido, como se fosse um pacote, e esse pacote protege a sua coluna. Quando esse pacote está tensionado, pessoal, por qualquer problema que seja, é da natureza do corpo que o corpo ele tem que criar mecanismos para organizar as estruturas do corpo para protegê-lo. Vamos com um exemplo para vocês entenderem que eu acho que vai ficar mais fácil. Imagine que você teve um trauma de nariz. Você teve um acidente, um trauma de nariz, lá com 10 anos de idade. Esse trauma de nariz, vamos dizer que desviou um pouco seu nariz para a esquerda. É um exemplo, né? Isso vai gerar, por exemplo, uma restrição no seio da face. Vamos supor que no seio da face do lado direito. Esse seio da face, ele vai estar ligado àquele tecido que eu dei o exemplo agora, que é o saco dural. Então, esse bloqueio desse seio da face, ou dessa disfunção do trauma do nariz, ou de outros ossos da face, vai diminuir o movimento da dura mater, desse saquinho, nessa região. Com isso, todo o seu crânio vai ter que se movimentar. Imagina que o crânio ele todo se movimenta. E ele se movimentando, ele gera tensão no saco dural. Aí lá na cervical ele vai ter que compensar, girando para um lado, girando para o outro, compensou na cervical. Aí ele vai compensar na torácica, aí ele vai compensar no resto do tórax e vai indo até lá embaixo do quadril. Você entende que ele está tentando aliviar a tensão que tem aqui na face, então tem uma tensão muito grande aqui, ele está tentando aliviar essa tensão, compensando em outros lugares, roubando de outros lugares, distribuindo a tensão miofacial, a tensão da via neurológica, a tensão do saco dural em outros tecidos. É assim que funciona. Pausa pro chazinho, é chato. Então é assim que começa. Agora você entende que se essa tensão ela é problema para o sistema, para o corpo, o que o corpo faz para corrigir? Ele compensa. Mas para ele fazer esses movimentos que eu dei o exemplo, cervical, quem que faz de fato? Quem que é o escravo? Quem que é o peão, vamos dizer assim, que vai fazer isso? O músculo, né? E qual que é o músculo que faz esse movimento justamente de inclinar a cabeça, ou de estender a cabeça, ou ajuda na rotação? É justamente a musculatura do trapézio junto com o esternocleidomastoide, que é esse mais saltadinho aqui, ó. Esse carinha. Então esses dois músculos, pessoal, eles vão trabalhar muito para ajustar problemas a nível do crânio. Geralmente. Então a maioria das pessoas que tem tensão no trapézio, no pescoço, tem algum problema aqui, no crânio. Você pode, por exemplo, ter um bruxismo, é um exemplo, um bruxismo que tem como causa emocional, então o emocional é a causa, mas o estresse de mordida, o estresse gera disfunções no crânio e vai aumentar a tensão nos ombros e no pescoço. Entenda que a dor no pescoço, a tensão nos ombros, a pressão que você sente aqui não é a causa, gente. Por favor, isso acho que já tem que ter passado batido há um bom tempo para quem me segue aqui no Instagram. O músculo, ele é vítima, ele é o servo, ele é o escravo, ele é o peão de obra aí que está tentando resolver o negócio, mas a causa está muito longe. Eu dei exemplo de 3 coisas diferentes para vocês, uma hernia cervical, um trauma de nariz com restrição do seio da face e um problema emocional. Mas o fato é que há um aumento da tensão craniana na membrana da dura mater que vai gerar restrições a nível do pescoço, do trapézio. Esse seria o mecanismo que causa esse problema. E a terceira pergunta, ou o terceiro tópico que a gente anota aqui é o que fazer e o que não fazer, Murilo. Bom, o que não fazer você já entendeu. Não adianta ficar relaxando com massagem, com ventosa, com gelo, com calor, com choque, sei lá o raio que o parta que você está fazendo no teu pescoço, porque não só não ajuda, como pode piorar. Eu brinco que é como você tirar a caixaria do prédio sem deixar o concreto secar. É você tirar o músculo que está protegendo o problema no seu crânio sem ter resolvido o problema antes. Isso é gravíssimo, tá? Como eu falei, eu dei um exemplo de um mecanismo. Existem outros mecanismos, tá, pessoal? Ninguém me crucificando aí porque, Murilo, eu não tenho nada na minha cabeça e estou com a mesma dor. Não, não é bem assim, tá? Não é tão simples assim. Mas, enfim, o que não fazer são essas terapias que não resolvem, como massagem, acupuntura nessa região, não vai resolver, é bobeira, ventosa terapia, calor, gelo, eletroterapia, entendeu? Botox, eu teve cliente usando Botox, pra você ter uma ideia, então, coisas assim que não têm eficácia terapêutica, isso é ignorância sem outro termo. O que fazer, Murilo? O que fazer é, primeiro, avaliar a estrutura crânio cervical, no mínimo, como eu falei, existem outras causas para isso também, mas no mínimo avaliar muito bem a estrutura crânio cervical. Se você descartar
Problemas bucais, então ter uma mordida certinha, não ter nenhum problema dentário, tá tudo certinho na sua boca, não ter nenhuma restauração de amálgama, deixar lindo, maravilhoso como eu gostaria, você já está um pouco servido bem, tá? Não ter uso de aparelho, contenção, nenhum dispositivo bucal, tudo certinho? Ótimo. Se você descartar situações respiratórias, rinite, sinusite, outras cocitas viradas à parte respiratórias, problemas de amígdala, garganta, ouvido, laringe, você descartou isso tudo, você também já vai estar indo para o caminho certo, tá? Mas você fala, Murilo, mas isso é muito complexo, como é que eu vou saber qual é a minha? Exato, você vai precisar de uma avaliação de um profissional que tem aptidão para isso, tá? Isso é uma coisa que você tem que avaliar, ok? Mas vamos supor que realmente se avaliou, tratou e tudo certinho e está resolvido, porém ainda sente um pouco de tensão, que é esse o motivo de eu explicar o exercício que eu vou dar na sequência. Esse um pouco de tensão, pessoal, pode ser justamente o bloqueio que ficou na região cervical. A causa pode ser o trauma de nariz, né, como eu dei o exemplo, mas a tensão na região pode ter ficado. Então, se você está sentindo ainda um pouco, depois de ter tratado ainda a parte craniana, ter tratado o problema, resolvido a causa, um exercício simples de mobilidade cervical pode ajudar muito, tá? Afinal, o nervo que inerva esse músculo, que é o trapézio, ele sai bem rentezinho na margem nucal, é o nervo acessório, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um exercício de mobilidade, essa é a parte prática do vídeo. Então, a mobilidade que eu recomendo não é alongamento, não é isso aqui, ó, isso aqui machuca, tá? Eu quero que você gire a cabeça para o lado direito, abaixe um pouquinho o queixo, o máximo que você puder girar, ó, o máximo, só com o queixo um pouquinho para baixo, para proteger uma artériazinha que tem aqui. Então, não deixe ele assim, tá? Baixa o queixo um pouquinho, gira para cá. Girou para a direita, com a mão esquerda você estabiliza o queixo, né? Não mexe o queixo, e faz força para virar a cabeça para o outro lado. Então, ó. E aí solta. Gira de novo para a direita, o máximo que dá, estabiliza a cervical e gira para o outro lado. E solta. Por que isso, Murilo? Esse movimento de força, relaxa, força, relaxa, faz para os dois lados, tá, pessoal? Ele vai soltar essa vértebrazinha que tem aqui em cima, uma vértebrazinha bem em cima, número 1, tá? E entre ela e o crânio sai a inervação que vai inervar o trapézio. Então, relaxando essas tensões ali, você já vai conseguir aliviar bastante a sua sintomatologia, tá? Existem outras atividades, outros exercícios, existem outras técnicas, existem várias formas de se tratar a região crânio-cervical alta. Mas, lembre-se, o ponto mais importante a ser feito é achar a causa primária. A grande maioria das pessoas sofre a vida inteira com esse tipo de problema de tensão nos ombros e não acha a causa. Por quê? Porque só está procurando em doença. Você tem que sair dessa linha, você tem que procurar outras coisas, procurar outros profissionais. E eu tenho certeza que você pode ficar com dúvida. Então, se você ficou com dúvida, lá na caixinha dos stories do Instagram eu sempre deixo lá aberto para esse tipo de situação, ou aqui embaixo nos comentários eu respondo aí uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, porque são vários comentários, tá bom? Se você fica com dúvida, fica à vontade para escrever para mim, terei um prazer imenso em respondê-los. Foi um prazer.